Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Maqueles Medeiros, facilitadora de qualidade de vida. E eu resolvi fazer essa live relâmpago, principalmente para você, mulher, né? Ontem eu tive a grata satisfação, né, de conduzir a última dinâmica voltada para esse mês, né, do meu grupo do Acessando o Ser Mulher. E foi muito grandioso os movimentos que a gente fez através de um exercício sistêmico com os bonecos. Vou dizer que até superou minhas expectativas, porque esse mês que passou, para quem não sabe, né, como facilitadora de qualidade de vida, eu trabalho com um grupo de mulheres e eu desenvolvo um trabalho para empoderamento do feminino. E esse mês, como eu disse para vocês, esse ciclo de 4 luas que eu acompanhei com o grupo, nós iniciamos trabalhando com uma dinâmica sistêmica arquetípica do arquétipo da mãe e nós encerramos, né, esses encontros ontem com um exercício sistêmico para a gente olhar para como é que tá a relação nossa com a nossa mãe, né? Porque falar do feminino e não falar da mãe é impossível no meu ponto de vista. Por quê? Porque o primeiro contato que a gente tem com o feminino é o contato que a gente tem com a nossa mãe, né? Daqui a pouco alguém vai dizer assim, Mac, mas eu não fui criada pela minha mãe biológica. Não tem problema, ela te gestou. O teu primeiro lar foi o útero dessa mulher. Então sim, tu teve contato com a tua mãe biológica, mesmo que esse contato não tenha sido um contato que se manteve depois, né? Ou seja, nesse primeiro mês a gente fez toda uma ressignificação dessa relação, da importância de tomar a mãe, né? Trabalhamos muito essa questão, porque eu sou consteladora também, então a gente envolveu toda essa questão de o que é tomar a mãe, né? Não quer dizer que porque tu toma a mãe tu tem que conviver com ela, daqui a pouco tua relação sempre foi uma relação muito desafiadora, mas honrar essa mãe, o que é honrar essa mãe? É ser grata pelo maior bem que tu tem hoje, que é a tua vida. Então a gente trabalhou isso através de constelação, através da dinâmica, né? Através de um olhar sobre o útero. Também a gente faz, nesse grupo, a gente faz um acompanhamento com a leitura desse livro aqui, ó, que é um livro maravilhoso, Mulheres que Correm com os Lobos, onde a gente também trabalha várias questões do feminino. Nós estamos num capítulo que é o capítulo 9, que não terminou ainda, né? Onde a gente faz uma leitura comentada. Era um capítulo que fala sobre a pele de loba, né? A pele de... gente, não é de loba, de foca, né? A mulher e a pele de foca, que eu até sugiro para vocês, mesmo que vocês não queiram entrar no grupo, é um livro que toda mulher deveria passar seus olhos e dar uma atençãozinha, tá? É um livro extremamente simbólico e intuitivo. E hoje eu vim aqui, boa noite para quem tá chegando, Miriam, Flávia, Dri, Patrícia. Eu vim aqui para fazer um convite para vocês, né? Qual é o convite que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui convidar vocês a deixar a mulher selvagem que tem em vocês aflorar. Mac, o que é isso? Quem é essa mulher selvagem? Pois então, né? Eu vou ler para vocês o prefácio desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, que é o livro da Clarissa Píncola Estes. E no prefácio ela diz assim, ó: todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e usamos para esconder nossos sentimentos. Deixamos, no entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. Clarissa Píncola Estes. Então, quando ela fala da mulher selvagem, é aquela mulher que consegue receber a sua natureza, né? A sua natureza feminina. É a mulher que já acessou a sua essência. E aí o que ela diz aqui, né? Que por mais que a sociedade, as situações
tentem nos privar disso, a nossa sombra possui 4 patas, ou seja, essa natureza faz parte da gente. Ela sempre vai tentar se mostrar. E quando a gente começa a fazer um trabalho desenvolvendo o feminino, é sobre isso. É resgatar essa natureza. Por quê? Porque a mulher que consegue acessar mais, estar em conexão com a sua natureza, estar em comunhão com essa natureza, essa mulher é a mulher selvagem, né? É uma mulher que ela tem consciência das suas potências, dos seus potenciais, ela consegue se perceber funcionando na realidade, e quanto mais ela honra essa natureza selvagem dela, mais ela consegue honrar o outro. Então, essa mulher, quando ela está bem resolvida e tem autoconhecimento sobre o seu potencial, ela consegue ter relacionamentos saudáveis, tanto com os filhos, com o relacionamento amoroso, quanto aos seus familiares. Ou seja, tudo começa na gente, né? E eu quero pular um pouquinho e para uma outra parte que eu sublinhei aqui, falando sobre isso. Deixa eu achar, gente, porque como eu falei, foi uma live relâmpago, né? Então aqui, ó, na introdução ela fala o seguinte: quando as mulheres reafirmam seu relacionamento com a natureza selvagem, elas recebem o dom de dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia, uma visionária, um oráculo, uma inspiradora, uma intuitiva, uma criadora, uma inventora e uma ouvinte que guia, sugere e estimula uma vida vibrante nos mundos interior e exterior. Quando as mulheres estão com a mulher selvagem, a realidade desse relacionamento transparece nelas. Não importa o que aconteça, essa instrutora, mãe e mentora selvagem dá sustentação às suas vidas interior e exterior. Portanto, o termo selvagem, nesse contexto, não é usado em seu atual sentido pejorativo de algo fora de controle, mas em seu sentido original de viver uma vida natural, uma vida em que a criatura tem uma integridade inata e limites saudáveis. E quando a gente fala que em limites saudáveis, é aquela mulher que aprende a dizer não quando tem que dizer um não. É aquela mulher que, tipo, não se abusa e não se abusando também acaba não permitindo que o outro abuse dela. E aí a gente entra aqui numa gama de formas de se autoabusar ou de se permitir ser abusadas, né? Essas palavras mulher e selvagem fazem com que as mulheres se lembrem de quem são e do que representam. Elas criam uma imagem para descrever a força que sustenta todas as fêmeas. Elas encarnam uma força sem a qual as mulheres não podem viver. O arquétipo da mulher selvagem pode ser expresso em outros termos igualmente apropriados. Pode-se chamar essa poderosa natureza psicológica de natureza instintiva. Mas a mulher selvagem é a força que está por trás dela. Pode-se chamá-la de psique natural, mas também o arquétipo da mulher selvagem se encontra por trás dela. Pode-se chamá-la de natureza básica e inata das mulheres. Pode-se chamá-la de natureza intrínseca, inerente às mulheres. Na poesia, ela poderia ser chamada de outra, 7 oceanos do universo, bosques distantes ou a amiga. Na psicanálise, a partir de perspectivas diversas, ela seria chamada de id, de self, de natureza medial. Na biologia, ela seria chamada de natureza típica ou fundamental. E aí vai, gente. Essa leitura é uma leitura que eu adoro fazer ela em grupo. Não é o primeiro grupo com o qual eu trabalho com essa leitura. É uma leitura extremamente intuitiva. Então, quando a gente faz, né, esse clube de leitura, é legal eu trazer para vocês, porque é o seguinte, ó. O que acontece? Quem participa do Acessando Ser Mulher paga um preço pela dinâmica, no caso a dinâmica que vai acontecer, que inicia o próximo ciclo é uma dinâmica da natureza da mulher selvagem, né? É o Acessando
mais da natureza feminina, do poder da natureza feminina, então eu faço essa dinâmica com as mulheres. E de bônus, eu acompanho essas mulheres pelo próximo mês, onde em todas as quintas-feiras a gente se reúne, faz o clube da leitura comentada e no final do mês eu faço um encerramento sempre com outro bônus, ou uma constelação em grupo, ou um encontro consigo mesma em grupo. Esse mês, de repente, a gente vai trabalhar com o oráculo da mulher selvagem, né? Existe um oráculo, então são cartas onde a gente faz um atendimento terapêutico que pode ser feito em grupo, né? Então isso a gente ainda está em combinação conforme o andamento do grupo. Mas onde é que eu quero chegar, né? É o seguinte, quando a gente está em comunhão com essa mulher selvagem, a gente acessa mais da nossa potência. A mulher, quando não olha para essa mulher selvagem, né, que deixa ela de canto, essa mulher continua na espreita, como disse a Clarissa Píncolas, né, no prefácio do livro. Nossa sombra tem 4 patas, né? Ela faz uma metáfora para falar um pouquinho sobre isso. Ou seja, quando a gente não aprende a limitar, que a gente não aprende a dizer não, quando a gente se autoabusa, tudo isso vai refletindo na nossa realidade. Muitas vezes a gente pode gerar uma doença quando isso chega num momento extremo, né? De não ouvir essa nossa natureza selvagem. Ou a gente começa a ter dificuldades de relacionamento, primeiro com a família, depois com a nossa família que a gente vai criar, com os colegas de trabalho. Isso influencia demais na nossa prosperidade, porque a mulher que está em comunhão com a mulher selvagem, ela é uma mulher receptiva, né? Ela tá de bem com o feminino e é uma característica do feminino acolher, receber, agregar, né? O nosso útero já é assim, nosso útero ele se prepara para acolher ali, né? Um feto. Então, dessa mesma forma, a gente acolhe nossas criações, a gente aprende a gestar as nossas criações, não só gestar um filho. Isso tudo é muito característico da natureza do feminino, né? Da energia do feminino. Então, quando tu trabalha com a mulher selvagem, tu tá em comunhão com ela, tudo isso começa a funcionar muito bem na tua vida, né? Se tu não souber se acolher e se perceber, como que tu vai perceber o outro, né? Daí aqui vem aquelas mulheres que de repente estão sempre preocupadas com o trabalho. Isso a gente fala muito no grupo, que seria as mulheres que estão no arquétipo da guerreira. Ou é aquela mulher que está sempre esperando pelo outro, e muitas vezes, então, na dinâmica, vamos supor, se é uma mulher que já está na fase adulta, que já tem o seu esposo, que tem seus filhos, é uma mulher que está sempre assim em segundo plano, se coloca em segundo plano, sempre espera pela decisão deste homem. Então, falando assim de uma forma bem genérica, essa mulher não está conectada com a sua natureza selvagem, com a sua natureza do feminino. É uma mulher que daqui a pouco sai da posição de poder, de esposa, e esperando tudo por este homem, vai para o lugar de uma filha deste homem. O que acontece amanhã depois? Esse homem acaba buscando uma outra relação, onde ele possa encontrar uma mulher, né, para estar de igual com ele, porque é a lei do equilíbrio. Nos relacionamentos existe a lei do equilíbrio. Então, olha o quanto tu não está de bem, e estar consciente e recebendo da sua natureza feminina pode influenciar na tua vida. Então, muitas vezes é uma mulher que vive na escassez de relacionamento, na escassez de nutrição com o seu corpo, então tá sempre aparecendo alguma doença, alguma dor, algum sintoma. É uma mulher que de repente não consegue gerar e criar dinheiro, ter sucesso com seus projetos. Tudo isso começa na gente, tudo isso começa nessa conexão ou não com essa mulher selvagem, que é essa natureza mais intuitiva, né? De ser uma mulher que sabe receber as situações do meio, receber as pessoas com quem convive. Isso tudo a natureza feminina ensina. Então, eu venho aqui para fazer esse convite para você, né? Se tu não fez parte do primeiro ciclo, que foi esses 4, 5 encontros que a gente fez no mês que findou, ainda tá em tempo, tu pode entrar, é um círculo de mulheres virtuais, então eu tenho, né, uma linearidade no sentido de que é mais para poder dar um andamento, né, nos nossos encontros,
Porém, tu pode chegar a hora que tu quiser, né? Se tu não participou do primeiro movimento, que foi o arquétipo da mãe, eu te convido para vir agora com a gente, olhar para esse arquétipo da mulher selvagem. E se tu ainda não tá pronta para estar no grupo, não está escolhendo, né, ter esse momento em conjunto, como seria tu começar essa leitura, né? Começa essa leitura, vai se nutrindo dessa leitura. Essa leitura é uma leitura nutritiva que vai fazer com que tu te empodere como mulher. E quando eu falo em empoderamento como mulher, não é para tu ter poder sobre o outro, e sim para tu acessar a tua potência, o teu poder como pessoa, para tu começar a perceber que tudo tu pode, mas não é porque tudo tu pode que tu tenha que fazer, né? Então a gente vai fazer. A Karen chegou. Oi, Karen. Oi, Bebi. Oi, Fabiano, eu acho que é. Jane Fabiano. A Karen ama participar, né? A Karen já participou do primeiro grupo do ano passado, onde a gente trabalhou as dinâmicas, e agora tá de novo fazendo com a gente. E hoje eu ainda disse para as gurias, né? Eu dei um depoimento lá para elas no grupo, porque realmente o movimento de ontem foi um movimento lindo. E eu, assim, eu sou muito grata como eu posso ser tão sortuda ou mais sortuda em ter tantas mulheres que estão indo para o grupo, e a gente está desenvolvendo um trabalho onde todas vão para a vulnerabilidade, de se permitir, né? Eu digo isso, quando a gente tá ali na roda, essa cura está sendo promovida em todas nós. Embora eu seja facilitadora da roda, embora eu tenha as técnicas e esteja direcionando o trabalho, eu também recebo muito das meninas, né? Esses movimentos que a gente faz são muito grandiosos para todas que estão envolvidas. Então, assim, ó, a Karen dizendo, né? Participei no ano passado, muita mudança na minha vida. A Flávia também, que faz parte, sempre muito aprendizado no grupo, às vezes um pouquinho resistente às mudanças. Sim, e eu acho que o legal é isso, né? É até mesmo a gente ir para vulnerabilidade e dar risada quando alguma de nós resiste a algum movimento proposto, algum exercício, porque além daquele acompanhamento nas quintas-feiras, a gente fica trocando muita informação no grupo. O grupo realmente é para ser a gente trabalha, eu trabalho com o valor sororidade, né? Que é o valor de uma mulher olhar para outra como realmente irmãs, como uma irmandade, né? E é uma acolher a outra. Então a gente conversa muito ali durante a semana no grupo, às vezes as gurias me chamam no privado, e é muito grandioso, porque a gente começa até a dar risada dos momentos que a gente tem resistência, né? Daqui a pouco tu vai fazer uma dinâmica, vou pegar uma dinâmica que ainda não aconteceu. Por exemplo, tu vai fazer a dinâmica da anciã, que a anciã é aquela que te ensina a trabalhar nos momentos onde tu tá perdendo algo, onde tu tá vivendo um luto, onde tu tá saindo de uma separação, né? Ou daqui a pouco tu sofreu um abuso físico, uma violência. A anciã é aquela que te restitui, né? Te constitui. Então, muitas vezes, tu tá ali naquele sofrimento, naquele luto, então tu dá uma resistida em participar da dinâmica, né? Mas aí a gente conversa, a gente leva isso como uma forma de sem julgamento, na diversão, na permissão. E aos pouquinhos, dessa forma, a gente vai se trabalhando, ressignificando as situações, percebendo que nada é definitivo, né? Se aceitando como mulheres cíclicas. Eu brinco que ao mesmo tempo que a gente pode ser amorosa, a gente pode ter raiva e tá tudo certo, né? Faz parte da nossa natureza cíclica, faz parte dessa mulher selvagem acolher os sentimentos, independente de qual seja ele. E a gente olha com muito respeito para tudo isso, mas ao mesmo tempo com uma leveza, né? A gente respeita cada uma, sabe que todas têm seus traumas e isso serve para qualquer pessoa. A gente quando a gente faz esse trabalho, a gente começa a tirar a armadura da guerreira e perceber que a gente não tem que estar na luta, né, o tempo inteiro, que a gente não tem que dar conta de tudo. Então, se de alguma maneira essa conversa, né, essa fala chamou tua atenção, tu não faz parte do grupo ainda, como seria me chamar para saber um pouquinho mais, dar uma olhadinha nas outras lives que eu já fiz falando a respeito dos arquétipos femininos,
Se daqui a pouco tu é homem e passou o olho aí, esse grupo ele é um grupo voltado para as mulheres, né? Um trabalho específico que eu faço com as mulheres. Não quer dizer que a energia do feminino não esteja no homem. Não, tem um momento onde a gente vai trabalhar isso, né? Essa união das duas energias dentro da gente, esse reconhecimento que a gente tem essas duas energias que se completam, né? Indica para tua mãe, indica para tua esposa. Daqui a pouco tu tem uma filha adolescente, chama, né? Avisa ela que existe essa possibilidade. Realmente é um espaço, né, em forma de roda, ou seja, não tem uma hierarquia ali. Todo mundo está aprendendo, todo mundo está contribuindo, todo mundo está indo para suas vulnerabilidades. E é tão lindo quando a gente olha para tudo isso com respeito, mas de uma forma também leve e divertida, porque não existe resiliência maior do que tu saber rir, né, dos teus perrengues. E quem não tem perrengues, né? Faz parte, sim. E eu acho que isso é um processo que a gente vai trabalhando e amadurecendo conforme a gente vai fazendo as dinâmicas e passando pelas diferentes figuras arquetípicas, que vai chegar um momento que a gente vai perceber que sim, vai ter sempre problemas. É uma ilusão a gente achar, por exemplo, que nem a Cinderela ou a Rapunzel, que fica lá, né, esperando alguém salvar ela. Tipo, não, vai ter um momento que a gente vai perceber que nós temos que fazer as movimentações, né? A gente tem que sair desse papel de vítima. Então, perrengues sempre vão ter, dificuldades sempre vão existir, demandas sempre aumentam, né? Quanto mais a gente dá conta, mais demandas aparecem. Então a gente, quando se empodera desse feminino, quando a gente está assim, em paz com a nossa natureza feminina, a gente começa a ser seletiva nas demandas. E sempre, sempre se colocar em primeiro lugar, porque tudo começa na gente. Se a gente não estiver bem, e isso eu falo em várias lives, eu falo sempre para as minhas clientes, alunas, né? Seja lá quem for, a máscara de oxigênio é sempre na gente, porque se a gente não colocar a máscara em nós, a gente não tem como contribuir com o outro. E é sobre isso, né? Então, mulheres, como seria se permitir esse momento, né? E quando tu vem para este grupo, tu começa a... Primeiro é isso, né? Tu tira aquela quinta-feira, naquele horário, para estar ali uma horinha olhando para as tuas situações. Conforme vai se desenrolando o mês, vai mudando a lua, a gente vai percebendo em que ciclo a gente tá. A gente começa a se colocar em primeiro lugar em outras situações. E isso é lindo, porque ao fazer isso tu tá te honrando e tu aprende a honrar o outro, né? Tu ensina quem vem depois de ti a te honrar, a se honrar, e tu aprende a honrar mais teu parceiro, tua parceira, porque tu te respeitando, tu dá o exemplo para que o outro faça isso. E é física quântica, né? Uma coisa depende da outra, né? O movimento que tu faz aqui influencia em todo o movimento externo. Mas o convite é esse, né? Venham para o grupo e venham para olhar para si, olhar para dentro. Um beijo para quem está assistindo essa live agora. Um beijo para quem for assistir essa live depois. Gostou de alguma parte dessa fala? Tem alguma dúvida? Gurias, vocês que estão aí, que já fazem parte do grupo, né? Gratidão por darem depoimentos de vocês. Mas mulheres, olhem para si, né? Seja em algum grupo. Se não for comigo, busquem alguma outra pessoa. Busquem estar em rodas femininas. Busquem se desenvolver e se conhecer. Comecem hoje a se colocar em primeiro lugar, porque não existe ensinamento mais amoroso para deixar para os filhos de vocês, para as gerações que vêm depois, essa coisa de olhar para si, né? Porque tudo começa na gente. Quando a gente não olha, que a gente não respeita essa natureza feminina, que a gente não está em paz com essa mulher selvagem, é que isso gera consequências, né? Qualquer escolha que a gente faça gera algum resultado, gera alguma consequência. Nada é em vão. Quando a gente não olha para esse feminino, a gente não aprende a olhar para outra mulher com sororidade, com respeito, com acolhimento, isso vai ferindo o feminino, né? E é quântico, como eu falei. Começa no microcosmo, mas acaba refletindo em todo o macrocosmo, né? Então,
Beijo, gente. E até a próxima live, até o próximo encontro. De novo, quinta-feira vai acontecer a dinâmica. Quem de repente não participou da dinâmica da figura arquetípica da mãe, mas tem interesse em comprar, eu tenho a gravação, me chama, né? Vai ter acesso à gravação e daí vai poder entrar no grupo e acompanhar os outros movimentos durante o mês. Então, fica aqui meu convite, tá? Um beijo e até a próxima.